Boa noite. É com o coração cheio de alegria que eu digo esse boa noite aos nossos irmãos aqui presentes no Centro Espírita Seara dos Pobres, essa casa tão abençoada de grande história aqui na nossa cidade, onde a gente tem amigos tão queridos, tão calorosos, tão carinhosos. E também, agradecendo ao Seara, agradecer também a esse grande parceiro do Seara, que é o CECAL, aí com o Antônio, com o Carlos, com a turma toda, que fazem também esse belíssimo trabalho de parceria e de divulgação da nossa doutrina. Certa feita, Jesus de Nazaré foi visitar uma família. Muitas vezes a gente não se atém a alguns detalhes da vida de Jesus, mas Jesus era uma pessoa que gostava de visitar as pessoas. Ele ia na casa das pessoas. Alguns dizem que algumas vezes Jesus era até um pouco oferecido. Sabe aquela pessoa que tu encontra e se oferece, domingo eu vou comer um churrasquinho lá na tua casa, né? Que teve um cara chamado Zaqueu, vocês devem conhecer a história do Zaqueu, que Jesus chamou ele, Zaqueu teve que subir numa árvore para poder ver Jesus, ele era baixinho, era um cobrador de impostos, né? E Jesus chamou ele lá depois daquela arte dele e disse, olha, eu vou comer na tua casa. Jesus gostava de viver a vida das pessoas, a vida comum, a vida cotidiana. Não por ser o grande espírito e o grande mestre desse planeta, que ele se furtava a essas pequenas amizades, esses pequenos contatos do dia a dia, porque aonde ele ia levar alguma coisa. E ele tinha uma família que lhe era muito, muito grata, que ele tinha um carinho muito especial, que é a família de Lázaro. Todos nós conhecemos a história de Lázaro. E Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. E certa feita Jesus, na sua peregrinação, passou próximo e foi visitar a família dos amigos, né? E lá chegando, estavam Marta e Maria, as duas irmãs, Marta, a irmã mais velha, e Maria, a irmã mais jovem. E Jesus sentou na sala. Fico imaginando como não foi essa cena, né? Que extraordinário seria se a gente pudesse estar lá, né? Vendo essa cena, Jesus ali numa casa simples, né? Uma família visitando seus amigos. E eis que a irmã mais jovem, a Maria, ficou conversando com Jesus, aos pés de Jesus, como diz ali na Bíblia, no Novo Testamento, e estava um tempo ali com ele, e a sua irmã continuou fazendo as tarefas de casa, né? Continuou preparando o almoço, limpando as coisas todas lá, tal, até que chegou determinado momento que a Marta ficou assim um tanto, vamos dizer, irritada com aquela situação, porque a irmã mais jovem, ao invés de estar ajudando elas nas tarefas ali da casa, né? Que nesse momento com Jesus também, Jesus nunca estava sozinho, tinha mais outras pessoas ali junto, né? Ela ficava olhando e ficava dando aquele olho, né? Aquela olhada que a gente chama fritada na irmã, mas a irmã se fazia desentendida, até que não aguentando mais, a Marta se dirige diretamente a Jesus, que era por todos eles, aqueles que estavam ali considerado esse grande mestre que a gente está aprendendo que realmente ele é, e se dirige a Jesus, já que os olhares de seca-pimenteira dela na irmã não funcionaram, se dirige a Jesus e diz assim para o mestre, Senhor, não vês que eu estou aqui muito atarefada fazendo um monte de coisas e a minha irmã está aí só contigo aí conversando? Diga para ela vir aqui me auxiliar, porque, né, eu estou aqui fazendo as coisas sozinha. Aí vem a parte interessante para iniciar a nossa palestra. Essa resposta de Jesus, eu venho meditando nela há 30 anos. Espero que hoje, depois de 30 anos, eu consiga dizer alguma coisa para vocês sobre essa passagem. Jesus olha para Marta e, ao contrário do que nós todos poderíamos imaginar, ele diz assim, olhando profundamente, carinhosamente, docemente nos olhos da irmã mais velha. Marta, Marta, tu te afliges com muitas coisas, porém só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. A princípio nós imaginaríamos que Jesus, né, deveria ter dado um bom conselho, né, ali para a irmã mais jovem, vai ajudar a tua irmã,
mas ele dá uma resposta totalmente diferente do que a gente iria imaginar. Aí que está a beleza dos grandes mestres, e Jesus é o mestre dos mestres. É que ele veio para ensinar alguma coisa que a gente não percebe direito, né? Algo novo, algo que vai nos abrir um horizonte, vai abrir uma porta. Por isso ele nos surpreende, né? Com algumas falas, com algumas situações, ainda mais essa, que era uma situação que não estava prevista, né? A irmã mais velha vinha reclamar com ele, né? E essa passagem também vai demonstrar para nós, introduzindo o nosso tema, que ansiedade parece que não é coisa de hoje, né? Porque a gente pode dizer tranquilamente que Marta estava ansiosa ou não. Qual das mulheres aqui presente, ou também dos homens, que já passou por uma situação dessa, que tinha visitas na sua casa, né? E foi lá para a cozinha preparar o jantar, o café, ou seja lá o que for, né? E os outros estavam todos lá só se divertindo, conversando, especialmente os filhos e as filhas, que são muito bons nisso, né? Eles são muito bons em recepcionar as visitas, mas não tão bons para ajudar nas tarefas. Acho que todos nós já deveríamos provavelmente ter passado por uma situação assim. Mas o que vai nos mostrar nessa passagem, que a gente vai aprofundar ao longo da nossa fala, é de que esse fenômeno, que hoje a gente dá o nome de ansiedade, mas os antigos, e mesmo Freud, também já deram outros nomes, como angústia, por exemplo, ele é um fenômeno que existe na história humana. Se a gente for pegar a história dos países, e for ver a cultura, e for ver o comportamento dos povos, não é uma coisa da modernidade, do mundo contemporâneo. Embora, como disse o Dedé ali na frente, parece que no momento que a gente está vivendo, as circunstâncias que a gente está vivendo, o momento histórico que a gente está vivendo, parece que de alguma forma a ansiedade andou piorando. O que vocês acham? Eu acho que sim, porque o Secal divulgou muito essa palestra. Eu estou impressionado que num dia como hoje, Florianópolis, chovendo, inverno, o Ceará dos Pobres está lotado. De duas uma, ou somos todos ansiosos, inclusive o palestrante, né? Ou a gente veio porque gosta do passe, ou porque veio para rever os amigos, né? Mas parece que não, parece que quando esse tema surge, todos nós, de algum jeito, ficamos interessados em saber, porque parece que a vida está colocando muitos desafios para a gente, e muitas vezes a gente não está sabendo manobrar, né, esses desafios. Vamos em frente. Depois eu vou falar um pouquinho mais da Marta e da Maria. Vamos falar em termos bem próximos da nossa doutrina possível, em termos simples, para que o que nos interessa aqui é a gente aprender e levar alguma coisa da palestra de hoje para a nossa vida. Essa é a minha expectativa, né? A ansiedade, num resumo bem simples, a gente pode dizer que é sempre que a gente tem uma preocupação exagerada. Uma preocupação fora de tom. Porque ter uma preocupação é uma coisa normal, né? E a gente fica imaginando que um ser humano que não tivesse nenhum tipo de preocupação, provavelmente ele não iria muito dar conta das coisas que ele tem que fazer, dos compromissos, dos horários, né? Por exemplo, eu moro no Sambaqui e eu sabia que tinha... E o Antônio sabe que eu sou um pouco atrasado, né? E o Antônio faz questão sempre de me lembrar isso. E ele sempre me diz, olha o trânsito, olha, se chover, olha a beira-mar, a ponte. Então, tive que sair, eu saí de casa, era 5h30, para vocês terem uma ideia, né? E fiquei mais de uma hora, quase 1h30 na fila, né? Isso porque eu me antecipei, né? Se fosse em outras oportunidades, antes do Antônio me evangelizar, eu tinha saído 7 horas, né? Tinha chegado aqui para lá ansioso, o Pedrinho, que já está com pouco cabelo, ficava com menos cabelo ainda, e era aquele estranho, chegava em cima da hora, às vezes a prece já estava rolando, eu estava chegando lá, né? Então, a ansiedade é essa preocupação exagerada. E uma coisa muito engraçada é que parece que hoje essa preocupação exagerada se generalizou. Inclusive crianças. É muito impressionante, aqueles que gostam de observar ou que trabalham com crianças, né? Adolescente a gente nem vai falar, né? Que adolescente e ansiedade são quase sinônimos, né? Mas das crianças é impressionante que às vezes tu vê crianças muito pequenininhas que elas já têm determinadas preocupações, tu diz assim, mas espera aí, essa criança já está preocupada com isso? Eu me lembro quando eu morava no Morro do Céu e me preocupei com isso, eu tinha 12 anos, e essa criança tem 3 anos e meio, de duas uma, ou ela é muito avançada ou eu sou muito atrasado, né? Não tem jeito. Como as crianças também estão com preocupações, também estão ansiosas, e é uma verdade, tanta verdade que tem muita criança sendo medicada, por exemplo, com um remédio chamado Ritalina, vocês sabiam disso?
para a chamada hiperatividade, mas não é nosso tema hoje aqui. Então, essa preocupação exagerada, ela vai mostrar que nós estamos tendo uma insegurança diante da vida. E parece que essa insegurança diante da vida não é só eu, parece que isso generalizou mesmo. Muito dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa que não tenha traços de ansiedade, não tenha traços dessa insegurança. Então, a pessoa ansiosa, ela se sente o tempo todo, quase o tempo todo, ameaçada. Como se tudo ameaçasse ela. E essa ameaça das coisas que estão para acontecer, das coisas até que já aconteceram, ou das coisas que estão acontecendo no momento, vai gerar um sofrimento psíquico, ao ponto de que a ansiedade pode virar uma doença, um transtorno psicológico, psíquico, que precisa muitas vezes, inclusive, ser tratado com medicação ou psicoterapia. Então, a pessoa ansiosa é como se ela estivesse o tempo todo se sentindo de alguma forma em perigo. Isso pode ser de forma consciente, a pessoa se sente realmente, conscientemente, ela sabe que ela está com algum tipo de medo, se sentindo em perigo. Por exemplo, a pessoa que tem fobia social, que é aquela pessoa que não gosta de lugares de ajuntamento, de muita gente junto, ela sabe que se ela estiver num lugar com muita gente, ela vai sentir aquela ansiedade, que a gente dá o nome de fobia, então ela está consciente. Mas muitas vezes nós temos essa sensação de medo, de se sentir ameaçado, de estar em perigo, mas é inconsciente e a gente não percebe que a gente está se sentindo ameaçado. Mas o nosso comportamento vai demonstrar que nós estamos nos sentindo ameaçados, em perigo ou inseguros. A pessoa, por exemplo, claro que aqui não tem ninguém assim, nem vocês conhecem ninguém assim, né? Aquela pessoa que não para quieta, irrequieta, né? Aquela pessoa que até para orar, né, muitas vezes ela tem que fazer um esforço para se segurar na cadeira, né? Muitos outros comportamentos, que a pessoa, por exemplo, que trabalha demais e não consegue nunca descansar. Tem alguém aqui assim? Parece que os espíritas são um pouco especialistas em alguns tipos de ansiedade. A gente vai falar um pouquinho disso, já que estamos na nossa casa, né? A pessoa ansiosa, a mente dela, consciente ou inconsciente, parece que está sempre prevendo o pior, né? Qualquer notícia, qualquer situação, qualquer probleminha, né, a pessoa já está prevendo. Isso também a gente fala que essa pessoa tem uma expectativa ansiosa, uma expectativa temerária, como se alguma coisa não fosse dar certo, né? Estamos lá, Jesus está visitando, mas a Marta está preocupada se o arroz vai queimar, né? Se vai faltar o vinho, se vai aparecer mais alguém, se Jesus não vai gostar da ambrosia que ela preparou. Desculpe, eu não sei se ambrosia tinha naquela época, mas como a minha avó fazia, e eu gosto muito, eu acabei citando isso por algum motivo, né? Mas o doce da época, ela vai sempre estar se preocupando. Uma coisa interessante da pessoa, desse quadro de ansiedade, que a gente já está dizendo que todos nós vivemos de um jeito ou de outro, né? É que a pessoa ansiosa é uma pessoa que ela está fazendo duas coisas basicamente. Ou ela está se defendendo, ou ela está atacando. Porque uma pessoa que se sente ameaçada, em perigo, que não está à vontade na vida, essa é uma outra definição boa da ansiedade, ela não está à vontade, ela não está se sentindo confortável, ela não está se sentindo segura na vida, de duas uma. Ou ela está atacando, ela está o tempo todo provocando, o tempo todo falando, a pessoa que a gente chama muitas vezes de aversiva, ou ela está se defendendo. Sabe aquela pessoa defensiva, né? Você começa a falar uma coisa e ela já te diz, não, mas assim não é assim. E você nem queria falar isso, estava querendo falar uma outra coisa. Então, a pessoa ansiosa, ela fica nesse quadro, né? Nesse exagero de reação. Ela reage o tempo todo com relação aos estímulos que estão acontecendo. Muitas vezes os estímulos são positivos, são saudáveis. Mas a pessoa mesmo assim reage se sentindo ameaçada. Aqui não tem nunca ninguém que fez isso. Mas uma coisa para vocês notarem na pesquisa que vocês vão fazer junto comigo daqui para frente na ansiedade, é, por exemplo, que tem pessoas, vou falar baixinho, pena que a gente está na internet, que não sei quantas milhões de pessoas vendo, mas vamos falar baixinho mesmo assim, que tem pessoas que se sentem ameaçadas quando vão receber um abraço. Tu vai abraçar a pessoa e tu sente que ela se encolhe, né? Então, mesmo nas situações saudáveis, gostosas, humanas, muitas vezes nós não conseguimos relaxar. Esse é outro
bom sinônimo de ansiedade. Não se consegue relaxar. A pessoa passou o dia trabalhando, pegou fila, o patrão foi exigente, problema disso, problema daquilo, tem crise, tá, falta de dinheiro, né, aquela coisa toda, situações mil. Aí ela chega em casa, momento chegou no lar, no seu paraíso. Chega em casa, né, para descansar, aí ela liga no Jornal Nacional e vê 15 minutos seguidos de notícias sobre corrupção no Brasil. E ela acha que ela está descansando. Ela tanto acha que ela está descansando que ela fez o sanduíche ou pegou o prato de sopa que for lá e foi direto para a frente da televisão e ficou na televisão, né? E daqui a pouco vem a novela. E a novela é uma coisa muito bacana. É uma coisa extraordinária. São todos anjinhos, né? A gente vê as situações mais lindas, gente fazendo a caridade, né? E a gente fica ali e a gente acha que está descansando. Quando nós não estamos nos sentimos confortáveis na vida, esse é um bom. Fiquem com essa definição. A gente se defende ou a gente ataca. A nossa vida não pode ficar boa. Se nós estamos o tempo todo consciente ou defendendo ou atacando, a nossa vida não pode estar boa. Por quê? Porque isso gera o chamado estresse. Alguns autores dizem que o estresse é o princípio desse adoecimento psíquico, quando isso é levado ao extremo. Então, do estresse, esse estresse que a gente não administra, ele vai virando um processo de ansiedade, essa ansiedade muitas vezes vai se generalizando e depois pode virar um quadro de depressão. Então, muitos estudiosos mostram que essa situação de estresse muitas vezes vai virar uma ansiedade, a pessoa vai ficar ansiosa, vai ficar agitada, vai ficar nervosa. Essa é uma outra boa definição, a pessoa nervosa. A minha mãe está ali, não sei se ela vai lembrar, mas antigamente se falava que a pessoa estava atacada dos nervos. Levanta a mão quem aqui, o Pedrinho eu sei, minha mãe, mas quem aqui já ouviu essa expressão? Ah, ela está atacada dos nervos. Não era nem dos nervos, aqui no Odisseia era dos nervos. Tu vê que não é novidade nenhuma, né? Tu conhece alguém atacado dos nervos? O próprio. Então a pessoa também ansiosa, ela vive numa constante aflição. Como a vida pode ser curtida, como a vida pode ser fluida, como a vida pode ser uma dança, que é o que todos nós queremos, se nós fazemos da nossa própria vida uma guerra. Nós não podemos ter nenhuma dúvida, meus amigos. A guerra do mundo começa dentro do coração de cada um de nós. Não adianta ligar o noticiário, ver o jornal, ver o Twitter, ver não sei mais o quê. Ah, porque a guerra, porque lá jogaram uma bomba lá, porque um atentado lá, não sei quem jogou lá, porque a corrupção lá. Esse estado de violência que existe em nossa volta e no mundo, isso não é culpa do sistema. Vocês já viram que esse sistema é culpado de tudo? Ah, não, porque é o sistema. Quem é o sistema? Vocês já encontraram o sistema? E é muito engraçado porque nós criamos certas ficções para colocar a responsabilidade fora de nós, e nós criamos uma coisa muito interessante que já faz séculos e agora ficou pior. Agora no Brasil a gente fala muito dele. Vocês já viram, por exemplo, o noticiário de manhã cedo, você começa a ler, porque aqui todo mundo é bem, né? Tem gente que já, a primeira coisa que faz de manhã é checar o seu WhatsApp, né? Que imagina se eu ficar 15 minutos sem ver o meu WhatsApp, meu Instagram, meu Facebook, né? E tem tantas coisas por aí mais, né? E a primeira coisa que ele ouve é a notícia, e hoje de manhã o mercado acordou nervoso. Aí fica esperando, mas como eles descobriram isso? O mercado acordou nervoso, porque a bolsa caiu, porque o dólar aumentou, porque não sei o quê. Então, até esses seres que nós humanos criamos também ficaram ansiosos. De onde vem essa ansiedade? De dentro de nós. Essa palestra tem um único objetivo: a gente perceber que esse quadro que a gente está vivendo é um espelho do que está acontecendo dentro de nós. E isso é maravilhoso, essa compreensão que a doutrina espírita nos dá e o Evangelho de Jesus. Porque assim nós encontramos a chave para fazer alguma mudança. Porque enquanto a responsabilidade estiver no político, no empresário, ou no funcionário público corrupto,
ou na mulher, ou no marido, ou nos filhos, ou no amigo, ou no sogro, ou, né, no outro país, na outra cultura, na outra religião. Enquanto a gente ver assim, a gente vai continuar ansioso. Porque está sempre fora. Mas a partir do momento que a gente profundamente se olha no espelho e tem a plena convicção de que o mundo é um espelho do que está dentro de nós, aí começa a possibilidade da transformação. Foi isso que Jesus veio mostrar para nós. Como eu disse, a ansiedade também, quando ela vai a um extremo, ela vira doenças muito graves, como, por exemplo, síndrome do pânico. Aqui, espírita não tem síndrome do pânico. Aqui não deve ter ninguém, né? Infelizmente, ou felizmente, porque eu aprendi muito, eu quero dizer que eu já tive síndrome do pânico, por exemplo, né? Vira também os processos de fobia, né? Tem diversos tipos de fobia diferentes, né? Que são adoecimentos, todos ligados à mesma causa, que é a nossa dificuldade de lidar com a vida, né? Esse medo, essa expectativa ansiosa, né? Essa coisa temerária, eu vou usar uma palavra um pouco forte agora, mas eu acho que vocês vão entender, um certo acovardamento nosso perante a vida, né? Sempre defendendo, atacando e nunca relaxando. Vou resumir até agora a primeira parte da nossa fala até aqui. Ansiedade, espiritualmente falando, é falta de paz. A pessoa ansiosa, prestem atenção, vocês, que nós vamos sair todos daqui hoje curados da ansiedade, ou pelo menos com algum subsídio para lidar com a nossa ansiedade, percebam aquela pessoa que está claramente ansiosa, porque tem gente que disfarça bem a ansiedade, né? Muito bem a ansiedade. Tem gente que disfarça a ansiedade, por exemplo, a ligação da ansiedade com a depressão, por exemplo, que são quadros, como eu disse, que eles se aproximam e às vezes um se transforma no outro, né? Acontece que a vida está sendo vivida de uma forma tão difícil, tão pouco prazerosa, tão pouco fluida, né? Que a pessoa, durante o dia, para poder trabalhar, poder fazer as suas coisas, toma Red Bull. Mas à noite, para dormir, ela tem que tomar Rivotril. Então alguma coisa está errada com o nosso ser interior. Não é verdade? Porque durante o dia eu tenho que tomar uma coisa para ficar acordado. E à noite eu não quero ficar acordado e tomar uma coisa para dormir. Né? Então, a ansiedade é basicamente falta de paz. Isso já dá uma ideia muito boa para a gente da onde está a solução. Porque às vezes a gente pega um livro, hoje se fala em síndrome do pensamento acelerado, a gente lê tantas coisas e vai na internet, tem um milhão de coisas, e às vezes complica, dá um nó na nossa cabeça. Temos que simplificar, porque a vida é simples, quem complica somos nós. Então a gente tem que ir na essência e ver o que realmente está acontecendo de forma assim, para que todo mundo possa entender. Quem é que não entende o que é falta de paz? Todos nós entendemos. Se nós temos falta de paz na nossa vida, essa falta de paz que nós estamos sentindo, e isso é dentro de nós, e independe do que está acontecendo fora, essa falta de paz afeta o amor e afeta a vida. Então, o destrutivo de a gente aceitar viver e não fazer nada, viver nessa ansiedade, né, é que isso demonstra que nós não estamos sentindo paz. Se nós não estamos sentindo paz, nós temos dificuldade de vivenciar o amor. E se nós temos dificuldade de vivenciar o amor, nós temos dificuldade de viver a vida em plenitude. Por quê? Um espírito fantástico, um dos mentores do Divaldo, pouco conhecido, chama Simba. Tem um livro, Poemas da Paz. Ele disse uma coisa que calou no meu coração. Ele diz assim: se o amor é a alma da vida, a paz é a alma do amor. Pegaram? Vou falar de novo. Se o amor é a alma da vida, a paz é a alma do amor.
Então, vamos imaginar 3 grandes círculos. Primeiro, a vida que a gente vê, nossos corpos, nosso perispírito, nosso chakra, a sociedade, o mundo todo aqui, né? Essa vida maravilhosa desse planeta Gaia fantástico, essa vida biológica, essa vida material, essa vida espiritual. Então, tem a vida que está se manifestando no universo e a gente está inserido dentro dessa bola aí, nesse universo, a vida. Aí, se diz que a alma da vida é o amor, porque se não houvesse amor, para que existiria a vida? Algo criou esse amor. A vida surge de algum lugar. De onde surge? Surge disso que a gente chama, dessa energia que a gente chama de amor. Aí vem o Espírito e diz assim, mas esse amor tem uma alma. Se a alma da vida é o amor tem uma alma. Então tem algo mais profundo dentro do amor. Então tem um outro círculozinho lá dentro, que é outra energia que é chamada paz. Então, no centro da vida, da essência da vida, existe um lugar de paz. Esse lugar de paz cria condições para essa energia do amor. E o amor permite que a vida se construa e se desenvolva de formas incríveis nessa vastidão do universo. Então, se nós vivenciamos falta de paz, que está na essência, estamos desconectados dessa essência da paz, desse sentido mais profundo da nossa consciência. E ao estarmos desconectados dessa paz, naturalmente isso dificulta que a gente se aproxime do amor e dificulta que a gente vivencie a vida como ela tem que vivenciar. Por quê? Porque tudo o que nós mais desejamos na vida é vivenciar o amor. Mas nós sabemos disso, muitas vezes a gente lê nos livros isso, mas nós não priorizamos isso na nossa vida. Nós fazemos quase tudo na nossa vida, mesmo de fato priorizar o amor. Porque o amor exige presença, exige inteireza. O que a gente vê hoje? 2 pessoas sentadas num lugar, qualquer desvio do olhar vai para o celular ver a última notícia da rede social. Uma cena que eu vejo, normalmente isso já me chamou a atenção há muito tempo, mães amamentando-os fora do estado de presença. Ao invés de estar totalmente presente, sentindo, percebendo, inteira, porque a nutrição da amamentação não é só o leite, é muito mais do que isso. O leite é para o corpo e para a alma. O que essa alma precisa para se expandir? Mas então está fazendo 1 milhão de outras coisas do que presença. Vocês já notaram, por exemplo, que normalmente os avós, como eu estou com a minha mãe ali, vou dar alguns exemplos, depois ela puxa a orelha, está tudo certo? Vocês já notaram que os avós, normalmente, costumam curtir mais os netos do que os filhos? Ó, já tem uma outra avó rindo ali, já tem outra rindo ali. Né? Parece que, de alguma forma, quem teve a possibilidade de ser neto ganhou um carinho diferente. Porque, normalmente, quando a gente está na situação de pai e de mãe, está mas lá na frente, a gente já está um pouquinho mais à vontade, ou aposentado. Né? Aí a gente tem. Por quê? Porque o amor exige presença. E tudo que nós mais queremos é encontrar alguém que nos olhe nos olhos e reconheça o valor que nós temos dentro do nosso coração. Valorize, fique junto com a gente, de verdade, inteiro. Tem gente que nem olha nos olhos. Tem gente que nem se cumprimenta. A pessoa está falando contigo e tu está pensando em 1 milhão de outras coisas. O que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois da manhã, o que eu vou fazer nas férias, o que eu vou fazer. Sempre na expectativa de alguma coisa que nunca vai acontecer, sempre no futuro. Né? Ou no passado, sempre olhando para trás. E a única coisa que interessa é o momento que eu estou vivendo agora, aqui e agora, com quem está ao meu lado. Mas eu estou em 1 milhão de outros lugares, mas não estou ali onde eu devo estar. Porque a gente só se sente confortável quando a pessoa está ali inteira para a gente. É ou não é? Isso é que atraía as pessoas para Jesus. Ele é o responsável por todo esse planeta. O cálculo hoje é 7 bilhões de encarnados. E os espíritos dizem, tem informações um pouco diferentes, mas dizem que é 3 vezes mais de desencarnados, mais ou menos. Então, mais uns 21 bilhões de desencarnados. Somando, dá quase uns 30 milhões de almas ligadas a Gaia, a esse planeta maravilhoso. Né? E Jesus é o responsável por tudo isso.
Agora, vocês já imaginaram encontrar esse mestre, que se a gente vem no centro espírita, a gente aceita ele como o mestre dos mestres, dirigente espiritual do planeta? Aí você teve a possibilidade, aquele dia, você assistiu uma palestra no Ceará dos Pobres, né? Escutou uma música cantada do Dedé, escutou umas bobagens de um palestrante lá, depois a prece do Pedrinho, depois tomou um passe, depois não sei o quê, foi ali, conversou, abraçou alguém, saiu, foi lindo, maravilhoso, chegou em casa, hoje eu vou dormir, hoje eu não vou, nem vem a novela, hoje eu não vou ver novela, né? Hoje eu não vou ver Polícia 24 horas, porque tem gente que vê Polícia 24 horas para ir dormir. Acho que ele nunca estudou doutrina espírita, ele não sabe que a vibração, né? E Polícia 24 horas tem audiência. Confesso para vocês que eu gosto de ver o que está rolando, porque eu sou psicólogo e a gente tem que estar sintonizado. Eu descobri um programa, por favor, pior é as pessoas depois irem ver, né? Pô, eu perdi. Tem um programa, vou ter que falar aqui, né? Se eu não me engano, no canal AMTV. O nome do programa chama Fritada. O Pedrinho também já viu. Também fica pesquisando. Pega uma celebridade qualquer, bota lá, e aí 6 ou 7 ou 8 comediantes muito inteligentes, gente que é gente inteligente, estudada, preparada, né? E vai lá para fritar outro para dizer as maiores barbaridades para aquele cara. Pega normalmente algo por qual é conhecido, ou porque não é muito inteligente, ou porque né, sei lá o quê, e fica... E esse é o nosso mundo, né? Um pouco de ansiedade, como eu estou agora, porque eu já vejo que o tempo está progredindo e eu não falei nem metade do que eu queria falar, né? Um pouco de ansiedade é normal. Eu escutei uma vez, há muitos anos atrás, uma entrevista do Paulo Autran. Vocês conhecem? Paulo Autran foi considerado o maior ator de teatro da história do Brasil, já desencarnado, fazendo suas peças no astral, naturalmente, ou já reencarnado para... Ele já tinha muitos anos, era um ator consagrado, todo mundo achava ele extraordinário, fez Shakespeare, essas coisas todas. Televisão fez também, com Fernanda Montenegro, era parceiro da Fernanda, né? Outra atriz extraordinária. E uma vez, ele já tinha, sei lá, 50, 60 anos de teatro, um repórter foi perguntar para ele assim, poxa, o Paulo Autran e tal, era antes de uma peça, disse, para ti, provavelmente, tu entra na peça ali, tu está tranquilo, tu não sente mais nada, tu está totalmente né, tranquilo. Aí ele disse uma resposta que eu fiquei feliz de ter lido isso e guardar isso para mim. Ele disse assim, para o repórter, o dia que eu entrar e eu subir num palco do teatro para fazer uma peça que eu não sinto frio na barriga, eu não subo, porque eu não sou máquina. Então, uma certa ansiedade, uma ansiedade dentro dos padrões normais, é normal, faz parte do processo da vida sentir um pouco de ansiedade. Não sei se vocês sabem, mas falar em público é considerado o nível de estresse mais alto que existe. Por isso que a maioria das pessoas não fala em público. Vocês imaginam como eu sofro, eu faço palestra há 30 anos. Né? Enquanto eu estava sentado aqui, o Pedrinho estava fazendo a prece. Né? Então, uma outra coisa, um noivo esperando uma noiva no altar. Né? Hoje quase não se casa muito na igreja do cerimônia, então, mas aqui seria até sem graça essa noiva chegasse no horário certo. Porque o noivo não ia poder nem sentir aquele friozinho na barriga, aquela expectativa. Então, vai fazer um vestibular, uma entrevista de emprego, vai ter um primeiro encontro amoroso. Né? Faz tempo que vocês não têm um primeiro encontro amoroso, ou tem gente que está no começo de carreira, como é que está? Tem umas jovens, as jovens começam a rir quando a gente fala isso, e os mais velhos ficam olhando para o lado. Né? Mas o encontro amoroso, aquela expectativa, você marcou um jantar, ou marcou... Na minha época do Pedrinho, a gente ia ali, convidava a menina para ir no Cine Roxy, ou no Ritz, né? Aí aquela expectativa para conseguir ali, sei lá, se era R$1, R$2 para poder pagar. Primeiro já era uma batalha para conseguir com o pai e com a mãe, né? Tempo de vacas magras, né? Aquela expectativa, né? Aí a gente casa e vai perdendo o friozinho da barriga, vai achando que está tudo igual, tudo normal, já conheço, já sei como é que é, né? Então, essa ansiedade, que podemos chamar ela dessa ansiedade normal, ela faz parte, ela dá brilho para a vida. Porque não tem coisa pior do que tu fazer alguma coisa com uma pessoa que não tem brilho, que ela não está mobilizada, que ela não está interessada, que ela não está com vontade. Então isso gera, já viu uma criança, quando recebe um brinquedo novo, aquilo para ela, né? Então existe um interesse pela vida, pelas coisas. Essa ansiedade é maravilhosa nesse sentido. Talvez a gente não devesse nem chamar de ansiedade, mas só para ter uma ideia de que existe
essa expectativa normal, boa das coisas que a gente está vivendo na vida, e isso deve acompanhar a gente a vida inteira. Se você está vivendo alguma coisa na sua vida e que você não tem mais essas expectativas, está precisando fazer alguma mudança. Para voltar a ter algum desafio novo que traga de novo, né, aquele friozinho na barriga. Eu desejo para vocês muito friozinhos na barriga depois dessa palestra. De preferência sem dor de barriga, que daí já seria ansiedade doente, né? Mas o friozinho de barriga tá bom. A questão toda nossa é de equilíbrio. Vamos voltar à cena maravilhosa de Jesus, Marta e as irmãs Marta e Maria. Todos nós, todos, sem exceção, temos dentro de nós a mente Marta e a mente Maria. Guardem isso. A mente Marta é a mente do ego. O ego, ele está sempre preocupado em sobreviver. Ele está sempre preocupado em se destacar, ele sempre está preocupado em fazer alguma coisa, em saber alguma coisa, né? O ego é aquela voz dentro de nós, é uma parte da nossa mente. Todos nós temos isso, faz parte do processo do aprendizado, esse ego, né? O ego, para a gente saber mas o que é esse ego? Eu vou dar para vocês uma coisa que me ajudou bastante, que é assim, o ego é aquela parte dentro de nós que o tempo todo se pergunta o que eu quero da vida. Esse é o ego. Ele está sempre se perguntando o que eu quero da vida, o que eu não quero da vida, o que eu quero da vida, o que eu não quero da vida, que é a mesma coisa, né? Então, essa mente, ela é ansiosa por natureza, porque ela está sempre preocupada, não, mas será que o outro falou aquilo? Mas será que o Pedrinho falou aquilo na prece? Eu acho que foi para me atingir. Depois eu vou falar lá com a dona Lourdes, né? Só se for no sonho, depois com a dona Lourdes lá, né? Mas eu vou falar com a dona Lourdes depois. Então, essa mente que está sempre preocupada, sempre, né, querendo sobreviver, sempre querendo se proteger, sempre, né, sempre voltada para si. E está sempre olhando para a vida e perguntando assim, o que eu quero da vida? A outra mente, que é representada pela Maria, pela irmã mais jovem, a mente Maria, é a mente da alma. É uma voz que, dizem os Espíritos, está dentro do nosso coração. Está isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim, a consciência está dentro do vosso coração. Achei bonito dizer que tem a ver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e lá estão escritas as leis de Deus. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou então essa alma, ela é a nossa essência divina, a nossa centelha divina, que muitas vezes está abafada pelas preocupações do ego, que quer sobreviver, que quer fazer, que quer se destacar, quer ser alguém, essa correria toda maluca, correria maluca, né? Aí a pessoa, sempre com alguma desculpa que ela tem que estar na correria, sempre tem que estar na correria, sempre tem que estar na correria, né? Já ganhou dinheiro suficiente, mas não vai ter que fazer mais alguma coisa, e está sempre se dedicando à sobrevivência, se proteger, né? Sobreviver, se destacar, ser melhor do que os outros, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, infelizmente, o Pedrinho não gosta que eu dê esse exemplo, eu sempre tenho que falar do Avaí Figueirense, porque eu sou manezinho, né? Então, o futebol é um exemplo da mente Marta, a mente ego, porque tu só fica feliz se o outro perder. É uma coisa tão impressionante que se o Figueirense ganhar e o Avaí perder, parece que o cara fica mais feliz porque o Avaí perdeu do que porque o Figueirense ganhou. O futebol é um exemplo do ego, porque não existe a alegria do bom espetáculo. Ah, foi um bom espetáculo. Puxa, o Brasil perdeu de 7-1. Não, mas estava muito bonito o jogo. Difícil, né? Difícil. Por isso que o tênis, inclusive o nosso queridíssimo, que é uma figura extraordinária, o Guga, né? O tênis é famoso no Brasil, tem Roland Garros, tem não sei o quê, o cara ganha milhões no tênis. Vocês sabem quanto ganha um esportista que joga frescobol? Nada. Porque no frescobol ninguém vence, o cara fica brincando para lá ou para cá, é só aquilo ali. Mas nós queremos ver alguém morrer. Será que é diferente de Roma? Parece, isso é o nosso ego, né? Aí eu boto a camisa do meu time, né? E o pior é que eu gosto pra caramba de futebol, então estou fazendo aqui, estou me desnudando perante vocês, né? Mas a gente tem que questionar essas coisas, né? Essa é a mente ego. A mente alma, olha o que ela pergunta dentro da gente. E a partir de hoje todos nós vamos nos esforçar um pouquinho para escutar. Essa mente alma, que vem ligada com a nossa essência divina, ela pergunta bem quietinha, quase a gente não escuta. Ela se pergunta assim, o que a vida quer de mim? Quantos já se perguntaram isso
de verdade e meditaram nisso, e mergulharam nisso, e se interessaram por isso. Essa é a nossa alma. Porque a nossa alma é a nossa essência. E a nossa essência é divina. E o divino está em todo o universo. O divino está na rosa, mas ele também está no espinho. Não existe lugar onde que o divino não esteja. Por isso que no Espiritismo nós sabemos que não existe inferno, mas existe umbral. Mas no umbral a luz de Deus também está lá. Não existe lugar onde que a luz de Deus não está. Então a mente e a alma é aquela parte nossa que se sente fazendo parte do universo. Nós não estamos sozinhos, isolados, tendo que brigar com o universo para poder sobreviver, que é o que o nosso ego acha, e nós somos treinados para isso desde pequeno. Nós somos treinados para ser competitivos, para ser violentos, para sempre ganhar na discussão, sempre isso, sempre aquilo, nosso time, nosso dinheiro, nosso país, nossa religião, né? Mas a mente e a alma é aquela vozinha que está despertando dentro de nós, e por isso que hoje, inverno, Florianópolis, com chuva, com trânsito terrível da nossa ilha querida, do nosso continente, a gente vem assistir uma palestra porque a gente quer escutar isso. Eu sei porque já sentei muitas vezes aí onde vocês estão. Eu já nasci, graças a Deus, numa família que tinha a luz do Espiritismo, através da minha avó, mãe da minha mãe que está aí. E eu sempre quis escutar isso, e por isso eu estou aqui falando o que calou no meu coração. A gente não quer mais viver num universo violento. A gente não quer mais viver num universo, o que importa é a minha sobrevivência, da minha família, do meu bairro, ou quem sabe do meu pai. Não! Nós queremos viver integrado nesse planeta todo, como irmãos, sem fronteiras. E não é só esse planeta, é o resto todo. Nós queremos isso. Senão a gente não estava aqui ou viemos aqui para tomar passe. A não ser que o passe nos ajude a encontrar essa voz dentro de nós, que se pergunta assim: o que a vida quer de mim? O que eu posso dar para a vida? Mas quase o tempo todo a gente está na mente do ego, se perguntando o que a vida pode dar para mim? O que Deus pode dar para mim? O que os outros podem dar para mim? Para me sentir seguro, para me sentir importante, para me sentir valorizado, para ser a última bolachinha do pacote. Os adolescentes dizem isso, né? Ah, você está se achando a última bolachinha do pacote. Mas a alma que vibra dentro de nós, essa voz interior que está aqui mais profundo, ela está nos incomodando. E que bom que ela está nos incomodando. Porque é isso que vai impulsionar a nossa evolução. E aí tem uma vozinha que lá dentro, que a gente às vezes não quer escutar. Não, vou assistir mais um vídeo no YouTube, vou ver as últimas informações do meu grupo do WhatsApp, dos espíritas lá, que o Antônio do Secal criou, que tem 250 pessoas e 378 mensagens a cada hora. Vou lá dar uma olhadinha, né? Vou ver mais um não sei o quê. Não sei. Então, tudo para fora. Chegou o momento, porque nós estamos num momento de transição. É um momento de virada. Chegou o momento de a gente parar um pouco. Silenciar um pouco. E escutar a voz que está dentro do nosso coração. Não vai ser um palestrante, não vai ser um livro. Vai ser o seu coração. Se perguntando. Se permitindo escutar essa voz. O que eu posso dar para a vida? O que a vida quer manifestar através de mim? O que Deus pede para mim? O que o universo pede para mim? Como eu posso colaborar? Essa é a melhor parte. E é a única que Jesus disse ser necessária. Porque enquanto aquela jovem, e por isso que se diz que o futuro está nos jovens. Enquanto aquela jovem chamada Maria, irmã de Lázaro, estava ali, ela estava aproveitando o momento mais importante da história de evolução daquela alma. Ela estava se defrontando com o verdadeiro mestre. E o mestre é um espelho. O espelho para quê?
para a gente ver refletida a mesma luz do amor que está dentro do nosso coração. O que pode ser mais importante? Que atrase o almoço, que queime o arroz, que a gente perca o jogo de futebol? O que pode ser mais importante? E aquela menina escolheu essa parte. Não era Jesus se achando a última bolachinha do pacote. Era Jesus consciente da sua importância para esse planeta como um espírito responsável pela evolução das almas que estão aqui vinculadas nessa grande mãe Gaia. E ele vem com toda a luz que ele adquiriu, com todo o germe divino que já frutificou e germinou dentro dele, e vem nos trazer isso como um espelho para a gente enxergar dentro de nós a mesma luz que ele vem trazer. Essa é a melhor parte. Porque quando a gente encontra isso, a gente encontra a paz. Vocês sabiam que tinha gente que ficava na fila 10, 12 horas para conversar com Chico Xavier e não dizia uma palavra? A gente pensa até que essa gente era bestada, né? Como diz lá na terra da minha mulher. Mas a pessoa simplesmente queria olhar nos olhos do Chico Xavier. Abraçar o Chico. Quantas pessoas a gente encontra assim? Que são pessoas que estão tão presentes, tão inteiras, elas te olham com tanto carinho, elas estão tão presentes para ti, que simplesmente o teu coração leva um choque e as lágrimas vêm. Vocês já se sentiram assim na presença de alguém? O que nós mais buscamos mais do que isso? Nós gostamos de encontrar pessoas que são amorosas e que conquistaram a sua paz interior. Por quê? Porque isso reflete o que está dentro de nós. Ativa a energia que está dentro de nós. Por isso que Chico era extraordinário, porque ele transmitia para todos nós essas verdades. A pessoa, conversei com a grande amiga nossa lá da CEOV, amiga de mais de 30 anos, e ela disse, e como é que foi o Chico? É como se a mente dela tivesse parado. Disse, que bom que a tua mente parou, que você ficou em contato com... Simplesmente eu estava em paz. Porque a gente quer segurança no conhecimento. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela já fez 15 cursos de passe, mas ela me garantiu que quando chegar no 20º, ela vai começar a dar passe. Então a gente quer mais um curso, mais um livro, mais um filme, mais uma novela, né? Mais um passe, mais uma palestra, mais. Quando chegar lá, nós somos aquela pessoa que está dentro de um imenso lago de água pura. Vamos dizer aqui o nosso lago ali do sul, o nosso lá na Armação, Lagoa do Peri. É aquela pessoa, é água potável, né? Água doce, potável. A pessoa está dentro daquilo lá e está pedindo pelo amor de Deus para alguém trazer um copinho de água para ela. Nós simplesmente não olhamos para baixo, para dentro, para o profundo, e nós já estamos imersos nessa paz, né? Eu só tenho mais até às 11 horas da noite, então eu vou ter que acelerar um pouquinho aqui, às 9 horas em ponto, né? Eu quero contar assim até uma coisa, porque quando a gente se sente tão bem entre os irmãos, o Pedrinho me falou uma coisa muito legal, que eu acho que para mim, serviu para outros irmãos também, são ruins de horário, né? Ele disse que ele vai criar um alçapão aqui, eu acho que ele andou ouvindo isso no Silvio Santos, que quando chegar o horário, o palestrante continuar falando, vai abrir o alçapão e o cara cai para baixo, aí não vai ter perigo de o cara, né? Mas pelo menos ele vai cair em paz, né? Vai, Jean. Uma história, vou aproveitar, ver se eu aproveito o máximo possível esse tempo que eu tenho. Uma pequena história. Um rei tinha um grande conselheiro e para tudo ele chamava esse conselheiro, e o conselheiro sempre tinha a palavra certa, sempre orientava a coisa certa. E certo dia o rei acordou lá, muito tapete no quarto dele, caiu e quebrou o braço muito feio em 3 partes, ficou com o braço quase
né, totalmente inválido quase, vieram os médicos todos, e ele ficou brabo com aquilo, porque ele era um rei que gostava, era valente, gostava de ir para as guerras, e cavalgar, e tomar conta de tudo, até que ele chamou o conselheiro para fazer um aconselhamento na parte emocional, vamos dizer assim, espiritual. Olha, conselheiro, o que aconteceu comigo, tal, assim, quebrei o braço, agora não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, não vou poder fazer aquele outro, né? Vocês estão escutando o ego falando aí, não, né? Aí ele disse assim, o conselheiro, mas, senhor, não foi tão ruim assim. Aí ele ficou muito ruim. Não foi tão ruim como um rei que quebra seu braço. Não sei. Mandou pegar e jogar no calabouço o conselheiro mais importante do seu reino, porque ele achou, como não foi tão ruim assim, um rei nunca pode quebrar nada, não sei o que e tal. E aí ele fez o tratamento, os médicos fizeram, passou 3, 4 meses, e o conselheiro no calabouço, até que ele melhorou bastante e conseguiu finalmente fazer o que ele mais adorava, que era cavalgar, né? Ele subiu no cavalo, disse, agora eu posso cavalgar, já tinha esquecido do conselheiro lá no calabouço, foi cavalgar. Cavalgou tanto que atravessou o reino dele e, infelizmente, foi para um lado que ele não conhecia muito, onde que tinha uma tribo de pigmeus canibais. Né? E o rei foi capturado pelos canibais, né? E era um rei, como todo rei que se preze, um rei gordinho, né? Só com aquela banha toda já preparada para fazer ali, né? O guisado, né? Aí eles vão usar os pigmeus, ainda mais um rei, ia ser um banquete real, ia ser uma coisa maravilhosa, né? Levaram o rei, prepararam lá o caldeirão, aquela coisa toda, tal. Agora, né, tira a roupa do rei, dá um banho no rei. Quando tiraram a roupa do rei, eles viram que o braço dele estava todo remendado, porque, né, tinha esse... Aí foi aquela tristeza geral, porque eles são animistas, eles acham que se comer a carne do outro, né, se é um guerreiro, ou se é um rei, que essa energia dele vai para a pessoa. Então, se um rei com o braço quebrado, para eles era uma coisa estragada, não tinha, eles não iam se estragar, pô, ficaram tão... e mandaram o rei embora. Aí o rei, poxa, fui salvo pegou no cavalo, e foi lá e chegou no seu reino, né? E lembrou aí do conselheiro. Mas o conselheiro tinha falado, não foi... poxa, vou lá. Aí ele mesmo foi lá no calabouço, nunca tinha ido, chegou lá no calabouço, chamou o conselheiro, né? Conselheiro, você falou que aquele dia não foi tão ruim, pois é, o fato de eu ter quebrado o braço acabou que eu fui salvo, assim, lá da tribo, explicou a situação dele. Puxa vida, e eu quero te pedir desculpa, conselheiro, porque te deixei aqui esses meses todos aqui. O conselheiro olhou calmamente para ele e disse assim, não foi tão ruim. Aí eu, mas como assim não foi tão ruim? Eu te deixei 6 meses aqui sem razão dentro do calabouço. Aí ele disse assim para o rei, senhor, o senhor lembra quem é que o senhor convidava cada vez que o senhor ia cavalgar? A ansiedade do tempo. O que está errado na nossa vida, de verdade? Nada. Hamed diz assim, não vou ler tudo, só um pedacinho. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Possuís os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Essa parte é pior. Teus parentes e amigos são as almas que tu mesmo atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está nas suas mãos. Complemento eu, junto com o seu coração. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Nós temos um vídeo que nós vamos passar antes de encerrar, e gostaria que deixasse no ponto, mas não passasse ainda. O ponto da cura da nossa ansiedade é a confiança. Nós precisamos aprender a confiar 100% na vida que nós temos. Todas as nossas reclamações, tudo tem uma razão de ser, e os espíritos estão nos ajudando com a doutrina espírita a entender a lógica de tudo isso. Tudo que a vida nos traz tem um sentido e uma importância. Portanto, ficar ansiosos com o quê?
A partir do momento em que nós confiamos na vida e nós aprendemos que confiança é a aceitação, tanto da rosa quanto dos espinhos, nós voltamos a conquistar de novo o nosso caminho de paz. Jesus foi o educador da paz. E a nos ensinar a encontrar a paz, nos ensinou a encontrar o amor e nos ensinou a viver uma vida em abundância. Jesus aceitou fazer a entrada triunfal em Jerusalém, naquele que a gente comemora como Domingo de Ramos, o povo aplaudindo, o nosso profeta, ele num burrinho, simplesmente, mas aceitou, o povo fez, ele aceitou aquela homenagem. Dias depois, ele também aceitou a condenação da cruz. Jesus aceitou que Maria Madalena lavasse os seus pés determinado dia e enxugasse com seus longos cabelos negros. E disse para ela, quando os apóstolos acharam isso era meio tabu isso na época, né? Ele disse assim: por muito amar, seus pecados lhe serão perdoados. Jesus aceitou esse carinho de Madalena, mas Jesus também aceitou a traição de Judas. E conta-se que Maria Madalena, esses 3 personagens, foi a primeira pessoa que encontrou Jesus depois que ele voltou em espírito, depois da desencarnação na cruz, para comprovar a imortalidade da alma. E ela encontra com Jesus, e é a primeira que encontra com ele. Dizem até que os apóstolos homens ficaram com inveja, só entre nós aqui, né? Os homens são muito mais invejosos que as mulheres, vocês sabem, embora eles não admitem, né? E ela pergunta para ele: mas Senhor, faz 3 dias que nós estamos a te procurar, e Jesus só reapareceu no 3º dia, exatamente para Maria Madalena, e próximo ao túmulo onde tinha sido enterrado o corpo dele. E ela pergunta: mas Senhor, onde estivesse esse tempo todo? Ele diz assim: não, eu ainda não fui para o meu Pai, ou seja, ainda não retornei para o mundo espiritual, de onde eu vou continuar conduzindo esse planeta e essa humanidade. Eu estive em busca de um amigo, e levou muito tempo para eu conseguir chegar até esse amigo, porque ele estava se sentindo muito culpado, estava numa região muito difícil, muito escura, e eu precisei de muito tempo para chegar até lá e poder conversar com ele, até ele poder se acalmar das suas ansiedades, dos erros cometidos, né? E que eu pudesse pegá-lo no colo e trazê-lo. Mas, Senhor, aonde você foi buscar? Quem é esse amigo? Você ficou 3 dias nas regiões umbralinas buscando para poder retornar à luz. Eu fui em busca de um grande amigo, Judas Iscariotes. Esse é o amor que nós estamos loucos para viver na nossa vida. Pode ser que a gente fique um pouquinho avariado, mas com certeza vamos sobreviver muito mais felizes. E a ansiedade sai pela porta de trás envergonhada. Obrigado, meus irmãos, e uma boa noite.